Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos tópicos mais traiçoeiros e, honestamente, mais frustrantes do Cisco ACI, que é a resolução de conflitos de contratos. Sabe, é aquela situação clássica, né? Todo engenheiro de data center já viveu isso. A política na GUI do app que parece perfeita, a lógica está clara na sua cabeça, mas o tráfego simplesmente não passa. Ou pior, né? Passa quando não deveria. Exatamente. E a gente vai investigar o porquê, mas não na superfície. A ideia é descer até o silício, até a TAM dos Leafs, para entender como as decisões são de fato tomadas quando as intenções que a gente configura entram em conflito. Perfeito. O primeiro passo aqui é, uma espécie de reset mental. Quem vem do mundo de roteadores e firewalls tradicionais está muito acostumado com aquela lógica sequencial de uma Access Control List, o famoso First Match. Sim, o Show Access List. No ACI, essa lógica, ela simplesmente não existe. Tem que esquecer. O paradigma é outro. É tudo baseado em como o API compila a nossa intenção num conjunto de regras com prioridades distintas, sabe? E são essas regras que são programadas na TCAN do hardware. Entendi. Então, a nossa missão hoje é fazer o packet walk completo e entender o que acontece quando múltiplos contratos com ações e escopos diferentes são aplicados no mesmo par de EPGs. Ótimo. Então vamos começar pelo cenário mais básico, que já quebra essa lógica tradicional. Tenho lá um EPG Web e um EPG App. Eu aplico um contrato permitindo a porta 80. Certo? E depois, por algum motivo, outro engenheiro vai lá e aplica um segundo contrato entre os mesmos EPGs, permitindo a porta 443. Num firewall, a primeira regra que desse match encerrava o processo. O que acontece numa ACI? Aí a gente já vê a primeira grande diferença, que é a lógica de união, a Union Logic, para ações de permit. O ACI, ele não escolhe um contrato. Ah, então ele não para no primeiro. Não para. Ele olha para ambos, vê que a ação é permit nos dois casos e o resultado é aditivo. O API vai compilar essa política e instruir o Leaf a programar duas entradas na tabela de Zoning Rule para esse par. Uma regra permitindo o fluxo na porta 80 e outra na 443. Na prática, o resultado é que o tráfego flui nas duas portas. As permissões são somadas, não sobrepostas. Certo, essa soma de permissões é um conceito-chave. Mas é aí que a minha intuição de redes antigas começa a apitar. E se os escopos forem, drasticamente diferentes? Aham. Imagina um contrato VSANI, que é basicamente um permit ANN dentro da VRF, aplicado para facilitar uma migração. Ao mesmo tempo, eu tenho um contrato super específico entre EPGWeb e EPGHAP que permite só a porta 8080. A gente sempre aprendeu que a regra mais específica vence. Por que num ACI isso parece não se aplicar? Essa é a armadilha que pega muita gente. A ideia de que o mais específico vence é um mito perigoso no ACI quando a gente fala de ações de permit. Um mito. Sim, um mito. A lógica de união ainda prevalece. O VSANI está dizendo, permita tudo. O contrato específico está dizendo, permita a porta 8080. A união de tudo com porta 8080 continua sendo o quê? Tudo. Exato. Continua sendo tudo. A regra específica, na prática, ela é engolida pela regra mais ampla. Ela até é programada no hardware, mas se torna redundante do ponto de vista de segurança, porque a porta já estava aberta pelo VSANI. O que nos leva ao ponto crucial. Exato. Se as permissões são sempre somadas, como diabos a gente consegue restringir alguma coisa? Exatamente. A adição é fácil, mas é no conflito real de ações que os projetos quebram. Como é que o hardware decide quando um pacote bate numa regra que diz permita e, ao mesmo tempo, em outra que diz negue? Como essa arbitragem funciona no nível do ASIC? Bom, aqui a gente entra no coração do mecanismo de decisão do ASIC, que é a hierarquia de precedência de ação. E isso não é uma configuração, é uma característica fundamental da arquitetura, gravada no hardware. É imutável, então. Imutável. Da ação mais forte para mais fraca, a ordem é, no topo, com prioridade absoluta, está a ação tabu. É um deny explícito incondicional. Ok. Abaixo dela vem a ação de redirect, usada para service graphs e PBR,
que tem precedência sobre uma permissão normal. Em terceiro, a ação padrão de permite. E por último, na base, se um pacote não der match em nada, ele cai na regra implícita de denial. Entendi. Entender essa ordem é a chave para prever o comportamento da malha. Ok, vamos focar no topo dessa cadeia alimentar aí, o tabu. O ACI é um modelo de whitelist, né? Tudo é bloqueado até você permitir. Então, qual o papel de um deny explícito como o tabu nesse modelo? Parece até redundante à primeira vista. O caso de uso clássico é justamente criar uma exceção numa política que é muito permissiva, como o VZN que a gente falou. Certo. Pensa no cenário de migração. Você libera geral com VZN para não quebrar as aplicações, enquanto move os servidores. Mas existe um EPG, o EPR, RH, com servidores de recursos humanos que não pode, em hipótese alguma, ser acessível por todo mundo. Que o tabu entra. Exatamente. Você cria um tabu contract que nega especificamente qualquer tráfego cujo destino seja o IPGRH. Certo, a intenção é clara. Mas como a gente garante que essa intenção vai se sobrepor à do VZN lá no hardware? Como o ASIC assegura que o tabu vai ser honrado antes da regra que permite tudo? Vamos seguir o pacote. Ótimo. Vamos lá. Um pacote sai de um endpoint no EPG Web e o destino dele é um IP no IPGRH. Ele chega no Ingress Leaf. Primeiro passo. O Leaf faz um lookup na Station Table local, descobre o TAP de destino, que é o Egress Leaf, e identifica o PC Tag do EPG de origem que a gente chama de SCLASS. O pacote é encapsulado em VXLAN. E aqui tem um detalhe importante, né? Crucial. Esse PC Tag do S-Class, ele é inserido no cabeçalho VXLAN. O pacote viaja pelos spines, chega no Egress Leaf, o Egress Leaf decapsula, lê o S-Class do cabeçalho VXLAN e, como o destino é local, ele já sabe o D-Class, que é o PC Tag do EPGLA. Ok. Agora vem a mágica. Com o para-C-Class D-Class e as informações de L3 e L4 do pacote, ele faz um lookup na Policy Cam dele, a TCAM. E é nessa TCAM que a briga acontece. Como é que ela é resolvida? Exato. O APIC, quando compilou a política, ele atribuiu um valor numérico de prioridade, o campo PRIO, para cada regra. A regra gerada pelo Tabu Contract vai receber um PRIO alto, vamos dizer 20. Certo. A regra gerada pelo contrato permissivo do VZN vai receber um PRIO bem mais baixo, talvez 10 ou até menos. A TCM não é uma lista sequencial, é uma busca paralela, mas os resultados são ordenados por essa prioridade. O ASIC encontra 2 matches em potencial, mas a regra cumpriu 10 vence. A ação é drop, o pacote é descartado e o processamento para ali. A regra permissiva cumpriu 10 nunca nem chega a ser considerada para aquele fluxo. Ah, então é isso. O que a gente chama de batalha de escopo é, na verdade, uma batalha de prioridade no hardware. O mito de que o mais específico vence está errado porque a especificidade do filtro, tipo IP, porta, etc., só é o critério de desempate entre regras de mesma ação e prioridade. Exatamente. Mas entre ações diferentes, como permite e tabu, a prioridade da ação é o que manda. Isso muda completamente a forma de pensar o design. Completamente. A hierarquia de ação, tabu maior que redirect, maior que permit, se traduz diretamente em valores de prioridade mais altos na TCM. É uma força bruta de hardware. Isso resolve a briga entre EPGs diferentes. Mas eu já vi uns problemas ainda mais estranhos, onde máquinas que deveriam ser vizinhas dentro do mesmo EPG simplesmente não se falavam. Ah, sim. Como a lógica de contratos interage com a funcionalidade de intra-EPG isolation. Esse é um ótimo edge case, um conflito direto de intenções. Digamos que você ative o intra-EPG isolation num EPG, mas, ao mesmo tempo, um colega aplica um contrato para permitir que esse EPG se comunique com ele mesmo, talvez para um cluster ou algo assim. Acontece. Acontece. Quando você marca a opção de isolamento, o APIC instrui os leafs a instalarem uma regra de deny com prioridade altíssima para qualquer tráfego onde o S-Class é igual ao D-Class daquele EPG. Uma regra de infraestrutura, então. Exato, não é de contrato. Por isso, ela recebe uma prioridade na TCCAM, que é superior à de qualquer contrato de permit que você possa criar.
O resultado é que o isolamento sempre vence. O contrato é ignorado e o tráfego é descartado. Faz sentido. A intenção do isolamento é soberana. Agora vamos para um cenário ainda mais sutil, onde não há um deny explícito, mas um conflito de atributos. Qualidade de serviço, por exemplo. Boa! Tenho 2 contratos diferentes, ambos permit, que dão um match no mesmo fluxo. Um deles aplica uma classe de QoS Level 1 e o outro Level 3. Quem ganha a disputa pela marcação de DSCP nesse pacote? A resolução de QoS é mais complexa porque não tem uma hierarquia de ação clara, né? Certo. Aqui, o ACI tenta usar a especificidade do filtro como critério principal. Por exemplo, uma regra que dá match num fluxo pela porta L4, tipo TCP 80, é considerada mais específica do que uma que dá match só pela subrede IP. Nesse caso, a classe de QoS do filtro mais específico seria aplicada. Espera aí. E se a especificidade for idêntica? 2 contratos com filtros que usam subredes do mesmo tamanho, ambos dando match. Eu li numa das fontes que a situação aqui pode se tornar não determinística. Essa é uma palavra que causa arrepios em qualquer engenheiro de rede. Causa mesmo. Você está me dizendo que, dependendo da versão do software ou de como eu nomeei meus objetos, meu tráfego de voz poderia aleatoriamente parar de receber a prioridade correta? Infelizmente, sim. Esse é o dark corner do ACI. Em algumas versões de software e gerações de ASIC, se a especificidade for idêntica, o comportamento pode depender da ordem alfanumérica do Distinguished Name, o DN, do objeto no banco de dados do APIC. Que loucura. É um cenário de pesadelo, porque a sua marcação de QoS poderia mudar se alguém renomeasse um filtro de filtro A para filtro Z. A lição de engenharia aqui é categórica. O design da sua política de QoS nunca pode depender de uma condição de empate. Os filtros que aplicam QoS devem ser mutuamente exclusivos. Tem que garantir isso no design, então. Tem que garantir no design porque o sistema não vai te salvar dessa ambiguidade. Uau, ok. Essa conversa toda reforça uma ideia. O que a gente configura no API é a intenção, mas a verdade absoluta, a execução, acontece no hardware do Leaf. Em um troubleshooting 3 da manhã, com a pressão aumentando, eu não posso confiar só na teoria. Jamais. Preciso de uma prova irrefutável. Onde eu encontro essa verdade absoluta no sistema? A pergunta de $1 milhão. A resposta não está na GUI, no Policy Usage, que pode ser útil, mas às vezes é enganoso. A verdade está na CLI do Leaf Switch, onde o tráfego está sendo aplicado, seja na entrada ou na saída. Qual o comando? O comando-chave é Show Zoning Rule. Vamos pegar um exemplo. Temos um conflito entre o EPGA, PCTag 16.385, e o EPGB, PCTag 16.686, dentro da VRF de ID 25. No Leaf, você executaria Show Zoning Rule, Scope 25, SRC EPG 16.385, DST EPG 16.686. E o que essa saída nos mostra? O que eu devo procurar ali para, matar a charada? Essa saída é a tabela de regras exatamente como foi programada no ASIC, sem interpretação, sem abstração. Você vai ver colunas como Rule ID, SRC EPG, DST EPG, Action, Filter ID, mas a coluna mais importante para nós é a PRIO. A prioridade. A prioridade. Usando o nosso exemplo do tabu contra o Vianney, você veria claramente 2 entradas para o mesmo par de EPGs, uma com action.deny e prio 200, e outra com action.permit e prio 10. Fim da discussão. Não tem o que debater. O valor numérico de prioridade mais alto sempre vence. Esse comando é a prova definitiva de qual política prevaleceu no hardware e por quê. Na dúvida, SSH para o Leaf. Então, para amarrar tudo, o juiz final em todo esse processo de resolução de conflitos é, na verdade, o ordenamento da TCAN ditado por esse campo de prioridade. Exatamente. O processo é, o APIC, como um compilador, pega a nossa política de alto nível, considera a hierarquia de ações, a especificidade dos filtros e traduz tudo isso em regras com índice de prioridade. Certo? Ele envia essas regras compiladas para os Leafs, o ASIC do Leaf as programa na TCAN.
Quando um pacote chega, o hardware avalia todas as regras correspondentes em paralelo e executa a ação daquela com maior valor de prio. Entendi. O conflito real, como a gente viu, raramente ocorre entre duas regras de permit, que são fundidas, mas sim entre permit versus tabu ou permit versus redirect. A grande lição aqui, então, é uma mudança de paradigma fundamental. É preciso abandonar a mentalidade de lista sequencial e internalizar o funcionamento da TECAN, que opera com base em prioridade e na união de regras permissivas. Perfeito. Não é um script de cima para baixo. É uma decisão ponderada, feita em paralelo pelo hardware a cada pacote. Perfeito. O Apex é o arquiteto que desenha a planta, mas o Leaf é o mestre de obras que executa. Você precisa entender como ele interpreta a planta para não ter surpresas na construção. Entender essa mecânica é o que separa um designer de ASI previsível e robusto de um que gera chamados no meio da noite. Excelente. Para encerrar, vamos deixar um ponto para reflexão. Nós focamos muito nos conflitos de contratos configurados manualmente por um administrador. Mas o ASI é um ecossistema, né? Sim. As políticas podem vir de várias fontes. Um domínio VMM que injeta port groups do vCenter, integrações com firewalls L4 e L7 que inserem regras de redirect dinamicamente, ou até automação externa via API que cria EPGs e contratos sob demanda. Certo. A questão para se explorar é: como essa hierarquia de prioridade se comporta quando uma política não é criada diretamente por um humano, mas sim herdada ou programada dinamicamente por outro sistema? Onde essa política injetada se encaixa na ordem da TECAN? Isso abre uma nova camada de complexidade para se pensar.